Nós estamos lendo algumas profecias de Jesus, o servo do Senhor, em Isaías. Hoje nós vamos ler Isaías 49, versos de 1 a 9. Abra sua Bíblia, vamos fazer essa leitura. Livro do profeta Isaías, 49, versos de 1 a 9. Vou fazer essa leitura, os irmãos queiram acompanhar. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: Tu és o meu servo, és Israel, para quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse: debalde tenho trabalhado inútil e vãmente, gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele. Porque eu sou glorificado perante o Senhor, o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te acolheu. Diz ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri. No dia da salvação guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas, para dizeres aos presos: saí, e aos que estão em trevas: aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os altos desnudos terão o seu pasto. Obrigado, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, que sempre nos traz Jesus como este libertador, como o salvador das nossas vidas, aquele que veio produzir paz, aquele que foi rejeitado, crucificado, mas não desistiu da sua obra redentora. O teu amor por nós nos deu, ó Pai, a paz, a alegria que podemos ter em conhecer Jesus. Obrigado, ó Pai, e que nesse momento possamos um pouquinho mais, ó Deus, ouvir a tua palavra, contar os poderosos feitos do Senhor e descansar no Senhor, ó Pai. É isso que nós pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos uma semana agora muito incoerente, né? Nós encontramos tanta felicidade por aí. Você vê milhares e milhares de pessoas no carnaval. Aparentemente nós somos os errados, né? Somos a minoria. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, então nós estávamos perdidos. Mas nós sabemos bem o que é isso. O carnaval é festa da felicidade passageira.
é algo que se expressa como um grito de socorro de uma alma vazia, querendo talvez se apegar ou buscar uma felicidade, e essa felicidade vai passar. Esses que parecem alegres e felizes, eles podem até passar por um período de aparente felicidade, mas nós sabemos que essa alegria é passageira. Tudo colabora para que muitos pensem que o carnaval é coisa boa. Estava vendo uma reportagem pequena falando a respeito de coisas boas que o carnaval trouxe para a vida das pessoas. E aí mostrou um casal que se conheceu no carnaval e hoje são uma família feliz, tem vários filhos, graças ao carnaval, né? Aí mostrou outras pessoas falando do carnaval, como o carnaval mudou a vida delas, trouxe emprego, trouxe isso, trouxe aquilo. Eu fiquei esperando, pensando, será que eles vão pelo menos passar uma coisa ruim que o carnaval fez? Ou que pessoas nesse período passaram? A alegria é rápida, mas muitas vezes ela provoca uma tristeza e dor pelo resto da vida. Basta nós vermos que esses excessos, que essas paixões, a bebedeira e tantas outras coisas que acontecem, trazem marcas profundas. Quantos casamentos foram desfeitos por causa do carnaval? Quantos adolescentes ficaram grávidas e mudaram a sua vida, que poderia ser outra, por causa do carnaval? Quantos furtos, mortes e aí por diante, tantas outras coisas. Pensar na alegria dessa forma é ignorância. Porque a alegria é uma alegria que pode permanecer. Uma alegria que traz tristeza depois, não é uma alegria que deve ser buscada por nós. E graças a Deus que nós temos muito que nos alegrar. Hoje na liturgia foi lido o Salmo 16. Ele diz: outro bem não possuo, senão a ti somente. Ele diz: na tua presença há plenitude de alegria, delícias perpetuamente. Essa é a verdadeira alegria. A alegria que é eterna. A alegria de conhecer a vontade de Deus. E aí está a questão. A chave da alegria não é uma sensação momentânea. A chave da alegria é a eternidade da alegria. A eternidade da felicidade. Essa semana nós tivemos um momento triste, a morte do pastor Tadeu de Itararé. E ele morreu num dia. Creio que é dia 3. E dia 4 de fevereiro era o quê? O aniversário dele. Alguém poderia pensar: olha, ele não pôde passar um aniversário. O último aniversário. E eu vi alguém escrevendo o seguinte: Deus foi tão bondoso com ele, que deixou ele comemorar o seu próximo aniversário no céu. Sem dor, sem tristeza, poder se alegrar nos céus. Essa é a alegria. Porque se a alegria fosse resumida ao que nós temos nessa vida, nós não seríamos nada. Os mais felizes não são aqueles que podem abusar de certas coisas. Os mais felizes são aqueles que têm Deus, conhecem a palavra de Deus, e conhecem o significado desse texto de Isaías, de um servo que veio para nos salvar, que conhece a ressurreição. Paulo diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15, 13 a 22. Esse é o versículo 19. Ele vai dizer que, mas de fato Cristo ressuscitou. E porque Cristo ressuscitou, nós não somos os mais infelizes. E realmente, irmãos, seríamos os mais infelizes se a Bíblia não fosse verdade, se Cristo não tivesse ressuscitado.
Se essa palavra que nós estamos falando aqui fosse loucura, fosse algo que alguém colocou na nossa cabeça na infância, ou talvez fomos influenciados por não conseguir outra coisa na vida, então vamos buscar aí a palavra. Se a Bíblia não fosse verdade, para que ser honesto? Para que um casamento só? Uma vida inteira, eu vou casar uma vez só. Para que ir à igreja? Para que ler a Bíblia? Mas nós sabemos que a Bíblia é verdadeira. E porque existe ressurreição, nós somos os mais felizes. Infeliz é o mundo que não conhece a Deus. E aí eu volto ao início, irmãos. Como é triste ver tantas multidões sem conhecimento. Você para e fique pensando, gente sem Deus, enganados, sem conhecimento da verdade. São campeões da infelicidade, pois não acreditam na palavra como ela é, verdadeira, 100% palavra. Embora felizes por algum tempo, vão carregar uma tristeza profunda na sua vida. E nós, irmãos, nós podemos sempre buscar em Deus essa felicidade. Nós lemos também hoje o texto de Lamentações 3, é um texto muito conhecido, e diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança, o que me pode trazer alegria, deve ocupar o nosso pensamento. E o que me dá alegria não é apenas alguma diversão, mas é algo que me traz paz, que é capaz de me convencer de que eu não estou perdido no meu pecado, de que eu não estou vivendo com os dias contados. Eu preciso correr, aproveitar esses dias, porque um dia minha vida vai acabar. Não. Trazer à memória o que me pode dar esperança é trazer à memória a salvação, Jesus. Eu gosto muito desse texto porque a continuidade diz isso. Porque quando ele fala, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, o versículo 22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Grande é a fidelidade de Deus. Não há nada melhor para trazer à memória que grande é a fidelidade, grande é a misericórdia de Deus. Pois nós conhecemos o nosso pecado, sabemos o quanto somos pecadores, o quanto somos pequeninos, o quanto somos falhos. Precisamos dessa misericórdia do Senhor para as nossas vidas. É nela que nós nos fortalecemos. Abra novamente o texto de Isaías 49. Nós vamos ler aqui os versículos. Isaías 49, de 1 a 9. Trazer à memória o que me pode dar esperança. Trazer à memória a misericórdia, a fidelidade de Deus. E essa fidelidade e misericórdia de Deus se espelha em Jesus. Devemos olhar para Jesus, devemos crer na palavra de Jesus. Ela nos fortalece. O servo do Senhor, esse texto começa dizendo que o Senhor é luz dos gentios. Então, voltando a dizer, são profecias a respeito de Jesus. Todo esse texto está falando de Jesus. Jesus é a luz, luz para a nossa vida. Ouvi-me, ó terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. O Senhor Jesus veio a esse mundo
E aqui ele diz: ouvi-me, ó terras do mar. Nós falamos na semana passada, quando falava sobre e os mares e as terras e os mares o ouvirão. Ou seja, ouvi-me todos vós, todos os povos, todas as nações, ricos, pobres, ouvi-me, ouvi o Senhor. Escutem o que o Senhor diz. Não é muito dizer isso, irmãos? Dizer que nós devemos escutar o Senhor, dizer que nós devemos escutar a voz do Senhor, escutar a palavra do Senhor, não é muito dizer isso, porque quando nós olhamos, tantos estão surdos ou estão com os ouvidos tampados para a voz do Senhor, estão tão ocupados com tantas outras coisas que não ouvem o Senhor. Olha como Jesus é. Deus fez Jesus abençoado. Jesus diz aqui: fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. O que é isso, irmãos? Vocação de Jesus. Ele foi equipado, preparado. Qual o ofício de Jesus? Como uma espada aguda, que traz palavras poderosas, palavras de autoridade. Não era assim que era a palavra de Jesus? Palavras tão simples, mas que todos silenciavam diante dela, pelo seu poder, pela sua autoridade. Flecha polida, guardadas na sua aljava. É como se Deus tem as suas flechas guardadas para atirá-las. E essa flecha é a palavra de Jesus, que é atirada aos corações que ouvem essa palavra. Palavra poderosa, versículo 3. Me disse: tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Porque Jesus é Israel. Tudo o que se poderia esperar de Israel se cumpre no servo do Senhor, se cumpre em Jesus completamente, perfeitamente. O Senhor é glorificado em Jesus. Se o povo não pôde ser o Israel de Deus, não pôde ser o povo de Deus, não pôde ser o povo que não pecava, o povo que glorificava o Senhor, Jesus veio para ser o Israel. És o Israel de Deus, o perfeito, que glorificou de toda forma o nome de Jesus. É digno, preparado e cumpre a sua missão. Versículo 4. Debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor e a minha recompensa perante o meu Deus. Alguém pode dizer: então Jesus veio ao mundo e todos ouviram a sua voz? Não, da mesma forma que hoje tantos tampam os seus ouvidos, tamparam os ouvidos à voz de Jesus. Ele diz que se sentiu como inútil, rejeitado, como alguém que gastava vãmente as suas forças. Mas ele sabia que o seu direito estava perante o Senhor, a recompensa perante Deus, e que o propósito da sua palavra seria cumprido. Aqueles que ouvem a palavra. Quando nós vemos tantos fechados à palavra, irmãos, eu sei que nós nos entristecemos com isso, mas nós devemos saber que muitos não irão escutar essa palavra. E quando nós encontramos isso, nós estamos vendo o que a própria palavra profetizou. Por mais que a palavra fosse pregada, fosse anunciada, por mais que desastres acontecessem, né? O Apocalipse mostra isso. Tantas coisas acontecem e os homens permanecem surdos, separados da palavra de Deus. Jesus foi rejeitado, mas será recompensado. Foi rejeitado, mas triunfará. Versículo 5. Mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que eu torne a trazer Jacó para reunir Israel.
a Ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Veio cumprir a sua missão, levar ovelhas para o pastor. Às vezes nós olhamos para as multidões perdidas, mas nós devemos olhar com alegria. Há tantos também, irmãos, tantos que conhecem a palavra. Embora às vezes nós olhemos com tristeza tantos que dizem conhecer a palavra, mas nós temos uma certa desconfiança, pois se comportam estranhamente perante a própria palavra. Dessas reportagens aí que eu assisti, uma dupla entrevistada lá, não sei se era que é casal assim, não sei se é porta-bandeira ou o que, eu sei que era um casal desses líderes lá da escola de samba. Aí estava falando que o carnaval é uma beleza, olha a mistura, que ele era evangélico e ela era budista, e estavam lá sambando, né? É uma mistura, né? Eu creio que os dois são, melhor não, o que são pertence a Deus, mas por enquanto, irmãos, aquilo não é testemunho. Muito difícil acreditar que aquela pessoa é uma pessoa convertida, uma pessoa que serve a Deus, porque aquilo não é testemunho. Mais do que olhar para esses que nos entristece, que nos deixa preocupados, devemos nos alegrar com tantos santos de Deus. Devemos nos alegrar com a nossa vida, irmãos. É um privilégio tão grande conhecer a palavra. Não somos melhores do que os outros. Às vezes somos tentados pior do que muitos não crentes. Às vezes cometemos falhas piores do que muitos não crentes. Mas nós sabemos que estamos errados. Nós confessamos o nosso pecado. E embora com dor, com tristeza, nós nos arrependemos, nós voltamos à palavra. Permanecemos na palavra, permanecemos na igreja. Não somos como aqueles que ouvem por um tempo e se afastam dizendo: eu não posso suportar isso, uma outra hora eu venho ouvir. Ou muitos daqueles que preferem não ouvir a palavra. A missão do servo do Senhor, ele veio como luz para os gentios. Versículo 6: sim, diz ele, pouco é seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó, para tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. A luz de Jesus não tem limites, ela cobre toda a terra. Essa luz de Jesus que nós buscamos, é nela que nós nos alegramos. Trazer luz, aqui fala dos gentios, uma missão, trazer luz a nós que não nascemos como o povo de Israel, somos os gentios, que estávamos longe, mas podemos ser aproximados. Não eram povo de Deus, mas se tornaram povo de Deus. Não há discriminação no reino de Deus. Versículo 7: assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel: ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, aos servos dos tiranos, os reis o verão e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor que é fiel, e do Santo de Israel que te escolheu. O servo Jesus foi desprezado por muitos, mas esse mesmo servo é exaltado e tem posição de honra. Será adorado entre os reis, príncipes. Versículo 8 diz: ainda o Senhor, no tempo aceitável te ouvi, eu te socorri no dia da salvação, guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas, para dizeres aos presos: sai, e aos que estão em trevas, dia da salvação.
Aparecei, eles pastarão nos caminhos, e em todos os altos desnudos terão seu pasto. Olha que palavra, irmãos. Jesus vem como aquele que é mediador, é restaurador das nossas vidas. Restauração da alegria, da paz, capacitação para a obra, como nós falamos na semana passada. Todos nós temos uma função importante a cumprir, mas às vezes nos sentimos quebrados, não como um vaso de bênção, mas parece que é um vaso quebrado. Esse vaso precisa ser restaurado. Podemos servir a Deus, podemos servir ao Senhor. Este é o contraste, irmãos. Somos os mais felizes de todos os homens, porque a nossa felicidade está na eternidade. Ela começa agora e ela permanece para a eternidade. E essa palavra de Deus nos conforte, que não haja dúvida em nós, que não haja qualquer desejo de viver como o mundo, às vezes achando que o mundo vive melhor. Longe de nós isso, mas que distante de qualquer outra coisa, possamos estar próximos à palavra de Deus. Eu quero ler um texto para terminar, que é o texto de Hebreus 10, 35 a 39. Ele nos exorta à perseverança. É uma palavra tão importante para nós. Perseverança. Isso é vida para nós. Se a gente abandonar a nossa fé, se a gente abandonar aquilo que nós estamos seguindo, nós vamos perder tudo que já conquistamos. Hebreus 10, 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Não abandoneis a vossa confiança. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, ele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. É interessante essa ideia da perseverança. Qual que às vezes é a dificuldade de perseverar? É achar que vai demorar muito, né? Pouco tempo. Você já foi naquela fila da lotérica e estava meio rodando assim, você olhou assim, ficou 30 segundos e saiu? Por quê? Vai demorar demais. Aqui é a chave da perseverança. Dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Persevere na sua fé, não abandone a sua fé. Porque em breve o Senhor Jesus virá. Persevere na sua igreja, porque em breve o Senhor Jesus virá. Persevere na verdade, persevere no seu casamento, na sua honestidade, em tudo. Não abandone, não desista. Persevere nos seus estudos. Quantos quase alcançando aquela vaga no vestibular desistem? Quantos quase alcançando tantas coisas desistem? Persevere, porque dentro em breve aquele que vem virá e não tardará. Viva pela fé. Viva pela fé.
Nós não somos dos que retrocedem, mas somos da fé. Uma fé perseverante, que conserva a nossa alma. Deus te abençoe. Mais uma semana, as lutas virão, algumas tristezas aparecem, mas que sempre possamos lembrar a grande alegria que nós temos, a eternidade de Deus, de Jesus, o servo que é luz para nós, a nossa vida. Vamos colocar em pé mais uma vez, vamos orar. Deus querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, nós somos gratos, porque o Senhor é quem nos dá continuidade de vida, nos dá forças para ouvir a Tua palavra, para confirmar essa palavra nos nossos corações. Sabes de que a Tua palavra é a verdade. Obrigado, Senhor, pela felicidade que temos em Jesus, incomparavelmente melhor do que qualquer felicidade que esse mundo venha a trazer, Deus. Ó Pai amado, afaste de nós todo o artifício do inimigo em mostrar coisas como tão agradáveis, como tão vantajosas, como tão irresistíveis, mas que no fundo são tão malignas, são tão corruptoras, destruidoras da nossa vida, da nossa alma. Ó Pai amado, sabemos que o Senhor Deus em breve virá, e que o Senhor Deus nos dê condições de ser esse justo que vive pela fé, que vive, ó Deus, perseverante em Cristo Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar.